Annyeonghaseyo, 여러분! Nós estamos aqui com mais um NetCine especialmente para você, para continuar falando aí de Tudo Bem Não Ser Normal, também conhecido como It's Okay to Not Be Okay. E ó, gente, nos episódios desse final de semana, a coisa pegou fogo, hein? Né? Nos outros vídeos, né, que eu já fiz sobre o dorama, eu geralmente falava sobre tudo que acontecia no episódio, né? Pelo menos os pontos, né, relevantes do episódio, né? Na ordem que a história vem mostrando pra gente, né? Hoje eu vou fazer um pouco diferente, né? Mas ainda assim vai ter todas as informações direitinho, né? Pra vocês aproveitarem e revisar, né, esses dois últimos episódios comigo, ok? Bom, vamos lá. Nesse final de semana a gente teve aí o episódio 13, né, e 14, né? E como sempre, né, Netflix tá lançando aí 2 episódios. Um episódio no sábado, outro episódio no domingo. E sempre vem mais ou menos no mesmo estilo, né? No sábado é aquela coisa maravilhosa, tranquilo, né? E a bomba explode realmente no domingo, né? E dessa vez não foi diferente, né? Começando, né, de onde a gente parou da última vez, a gente teve a decisão aí do Kanté de tirar foto, né, junto com a Munion e com o Santé, porque eles iam tirar fotos juntos, mas o Kanté estava ali meio desanimado, né, por conta da última, né, que aconteceu. Mas ele acabou decidindo ir, apareceu lá todo belo, de cabelo armado, de terno e tudo, né. Depois disso, né, eles tiveram várias conversas. Chegaram aí, né, numa livraria, né, e lá tiveram uma conversa, né, com o Kanté lá falando pra Munion de que faria de tudo para proteger a família dele. E até a Munion pergunta para ele se ela fazia parte dessa família, e ele, sim, você faz parte dessa família. Foi uma coisa maravilhosa, né? Também eles tiveram uma conversa, né, quando eles já estavam em casa, né, sobre os planos para o futuro que eles queriam. E a Munion até considerou, né, o que o Kanté queria, né, que era comprar lá um carro lá, né? Que eu já esqueci o nome. Aquelas van. Não sei se o nome é van, né? Mas é que é meio uma casa, né? Um ambulante que anda. Casa sobre rodas, né? Sei lá como se fala. Mas isso daí, né? E eles viajarem, né? Pelo mundo aí, né? Sem rumo, né? E a Munião considerou isso, foi bem legal, né? A conversa sobre eles. E ele até tentou conversar também sobre o pai, né? Da Munião. Dela considerar aí em ver ele pela última vez. Perguntou pra ela se ela não vai se arrepender disso. E aí ela, de certa forma, ela falou de que não se arrependeria, né? E até falou o porquê, né? Citou aí a mãe dela, né? E o pai dela, a infância dela novamente. E ela disse que a única coisa que o pai dela fez por ela foi ler uma história para ela, né? Mas também que ela nunca ia esquecer desse momento que o pai dela fez por ela. A gente também teve aí, né, a volta do agente da Munião. Que, gente, finalmente eu tomei vergonha na cara e pesquisei o nome do rapaz. O nome do rapaz é Isanin, né? Isanin, vamos chamar ele de Sanin. E o Sanin, depois que volta ali, né? Ele conversa ali com a sua colega de trabalho e ela fala um pouco, né, como foi em relação a Yuri quando ele estava fora, e dá umas dicas para ele não pisar na bola com a Yuri. Tanto que ele até comenta, ela, né, para ele, diz de ele não comentar sobre o encontro às cegas até a Yuri perguntar para ele, né? E ele vai lá, conversa com a Yuri e pisa na bola. Ele acaba comentando, né, sobre o encontro às cegas, e a Julie já fica meio... Não acredito. É uma situação bem, bem engraçada, né? Mas a gente vê que ele tem um apoio, né, da mãe da Yuri. Ela vai lá no quarto dele, conversa com ele e dá até umas dicas para ele, falando mais ou menos como a Yuri é, como poderia, né, ajudar ele a se aproximar mais dela, né? E foi uma cena bem legal de acompanhar essa conversa entre os dois, né? Até que a gente tem, né, um momento de novo de que eles estão voltando para casa, né, à noite, né? E ele tem ali um momento de novo
né, a sós com a Juri pra conversar, pra tentar novamente, mas ele um dia vai chegar lá, gente. Eu tenho fé. Eu tenho fé que ele um dia vai chegar lá, porque ele tava indo bem, mas pisou na bola de novo. Mas é tudo, tipo assim, tudo bom, tudo maravilhoso nesse episódio 13, né? Todo no ar, assim, de recomeço, né? Principalmente, né? Pra nossa família que tá se formando, né? Kanté, Santé e Munhão, né? Em relação ao Santé, ele ainda tá terminando, né? De pintar o, o quadro lá no hospital psiquiátrico. E ele tá indo bem em relação a enfrentar a Estás Borboletas, né? E até aquele rapaz que tem trauma, né, por causa da guerra, vai lá conversar com ele, né? E eles até assim falam que, poxa, quem será que vai encontrar a porta primeiro, né? Pra eles poderem superar, né, esses traumas que eles têm, né? E é bem legal de ver essa conversa aí, né, entre os dois. Aí, depois, o... a gente vê o trabalho em equipe entre Santé e Munhão. O Santé mostrando, né, um desenho, né, pra Munhão, né, de como ele fez, que poderia ser considerado um livro, mas a Munhão acaba não gostando muito, porque, infelizmente, os desenhos do Santé não tinha nem face, né? E ela falou, poxa, não tem nem expressão desenho, você tem que melhorar isso daí, Santé. E o Santé disse que ele não é muito bom em desenhar expressões faciais. Então ela fala, tá, então tem um exercício para você, né? Vai desenhando, faz os seus próprios desenhos em relação à facial. E ela faz até um raciocínio com ele, que eu tô lembrando aqui agora, de um quadro que ele tem, né, sobre emoções. E ela comenta sobre esse quadro. E ele até fala, poxa, mas se eu pegar daí, o desenho não vai ser meu, vou estar copiando. Então faz os seus próprios desenhos, observa, né, as reações, né, das outras pessoas e faz o seu próprio quadro de reações. Né? É bem legal, né, essa conversa, né, esse diálogo aí. Tem muitos diálogos bons nesses episódios, tá, gente? Tanto entre a Munhão e o Kanté, e nessa, né, a Munhão, né, e o Santé também. Foi bem legal ver, né, essa interação aí entre os dois em relação ao trabalho. E o Santé, ele faz isso, né? Ele até chama o amigo do Kanté, que é o Jesu. Gente, dessa vez eu não falei errado, porque no vídeo anterior, eu tinha falado Teju, mas é Jesu. O Jesu. Aí pede pra ele fazer algumas reações, né? Pra ele desenhar, né? E é bem engraçado acompanhar isso. Aí a gente tem, né? De volta, né? Ao Kanté e o trabalho dele no hospital psiquiátrico, né? Ele conversa, né, bastante, né, com o diretor do hospital. Ele sempre, agora, né, que ele tá se abrindo e contando mais a situação pro diretor, o diretor anda ajudando bastante ele, né. Um dos pontos que eu até achei interessante nesse episódio foi o desenvolvimento de mais um paciente do hospital psiquiátrico, que era uma moça lá que sempre falava que via fantasma, que era xamã, tal, tudo, né? Só que a gente vê agora exatamente o que ela tem, né? Que até a Juri, cheguei a explicar pro Kanté, de que ela tem várias personalidades. Tem um nome pra isso, mas eu acabei esquecendo. É TDI. TDI, né? Transtorno de identidade, né? Então, ela sofre disso, né? Eu não tenho certeza se ela só tem duas personalidades ou se ela tem mais do que isso, né? Porque no caso, se ela tem duas, seria dupla personalidade, né? Caso você tiver mais, aí já pegaria o TDI. Se não me engano, é isso. Mas a gente vê aí, né? Começando com ela tendo a ligação do pai dela, que o pai dela quer que ela faz uma doação de órgão, né, para ele. E ela não quer de jeito nenhum, porque os pais dela tratou ela mal a vida inteira, né? E a mãe dela até batia nela e o pai fingia que não via, né? Gente, pior da pessoa que maltrata alguém é aquela que vê, que assiste e finge que nada tá acontecendo. Pois é. E ela acabou
criando, né? É um rancor muito grande do pai por conta disso, porque ele via a mãe batendo nela e ele não fazia nada. Ele fingia que nada estava acontecendo, né? E isso é muito triste de ver, né? E por conta dessa ligação, né, que acabou atormentando ela, ela já trocou de personalidade, né, para quando ela era menor, né, pequena. Foi daí que a gente vê, né, pequeno isso. Flashback de como ela era criança, né, e vendo, né, os machucados nela, né, acompanhando de como foi exatamente a história dela. Né. Ela chega até a comentar sobre isso tudo que aconteceu, né, quando o pai dela vai conversar com ela diretamente. Eu cantei, tava até no momento, né? Ele ficou, né, entre o pai dela e ela, né? Porque ela ficou bastante com medo. Mas ela colocou tudo pra fora, tudo na mesa, né? Falando que odiava o pai por causa disso, por causa daquilo, de que ele via, né, a mãe dela bater nela e ele não via nada. Agora ele aparece no hospital querendo que ela faça uma doação de órgão pra ele. O cara, ele até vendeu a filha dele pra xamã. Pra você ver a situação, né? Uma situação bem triste. E é muito emocionante, gente. Esses episódios acabam comigo porque você acaba chorando junto com o personagem. E é terrível, né? Até o diretor mesmo do hospital chegou a dar uns fora lá no pai, né? Por conta disso, né? Outra coisa que é bem legal de se ver, finalmente, a Munhão e a Juri aí se dando bem. A Munhão chama a Juri lá pra casa pra tomar uma cerveja, conversarem um pouco, né? E é bem legal ver essa interação aí, amigável, finalmente, entre as duas, né? Já que a Juri finalmente superou aí o Kanté, né? E a gente mais ou menos tem a parte pro final aí desse episódio, né, gente? Acontece mais algumas coisas também. Em relação ao pai da Munhão, que como todo mundo já sabe, né, ele tá nos seus poucos dias de vida, né, vamos dizer assim, e ele tem uma conversa com uma enfermeira lá, se não me engano, uma enfermeira-chefe, que é mais uma cuidadora, né, praticamente, que trabalha lá no hospital psiquiátrico, né, e ele conta, né, tudo que aconteceu no passado da Munhão, de como era a mãe da Munhão e do que realmente aconteceu, porque o pai da Munhão matou a mãe dela, né, por conta, né, de como a mãe dela era, né, e como a gente sabe, a mãe da Munhão matou a mãe do Kanté e do Santé. E, tipo assim, e elas cantarolavam uma música que nem o velho lá falava, né? E ele acabou ficando atormentado com isso e acabou no impulso, assim, matando a esposa dele, né? E a Munhão acabou vendo tudo isso, né? E tanto que ele até fala de que tudo isso que aconteceu não é culpa da Munhão, né? E ainda mais, o que ele acabou fazendo com a Munhão, né, foi porque ele tinha medo de que ela acabava se tornando que nem a mãe, né? É um pensamento meio... Mas fazer o que, né, gente? Fazer o que, né? A gente precisa aí de emoção pra série, né? Então por que não colocar mais um louco assim na família, né? E depois aí, né, ele vem, né, a falecer, né? E a gente tem aí o Santé, o Kanté e a Munhão lá, né, em frente, lá, como é que fala, gente? Eu até esqueci. O local onde deixa as cinzinhas lá do morto, né? Do morto. Dos mortos. Cinzinha lá do morto, né? E ela, né, dando seu último adeus ali, depois que o velho já morreu, né? E ela até lembra, né? Desse momento que o pai leu a história para ela, né? E a gente vê uma interação entre os dois ali bem legal, né? Pena que só foi uma vez, né? Que ele fez isso e deu importância para a filha dele realmente, né? É muito triste. No dia seguinte, né? Eles voltam como um dia normal, né? Pro hospital psiquiátrico, né? Santé para trabalhar, o Santé também, a Munhão, para fazer o que ela tinha para fazer. Só que eles recebido, né, pelo pessoal do hospital com uma surpresa falando para ele.
poxa, Santé, você finalmente superou as borboletas, né? E desenhou a borboleta lá no seu quadro. E o Santé fica tipo assim, hã? Como assim? Eu não desenhei nenhuma borboleta ainda lá no meu quadro, né? E eles foram lá ver, né? Quando chega lá, tá uma grande borboleta, né? E qual borboleta? Aquela borboleta do pingente lá, né? Da mãe da Munhã. De que é uma borboleta grande, uma borboleta mãe, né? Que nem o Santé fala. E em cima dela, né? Uma borboleta pequenininha, uma borboleta filha, né? E ao ver aquilo, o Santé, ele começa a entrar numa crise nervosa, né? A chorar. E falar, né? De que ele não desenhou aquela borboleta, de que é aquela borboleta que tinha matado a mãe dela, tal, tudo. E a Munhã, ela sabe que borboleta é aquela, porque é do pingente da mãe dela. E quando ela ouve aquilo, ela fica tipo assim, não é possível. Como assim? Aí o Santé até fala, ela tava usando, né, essa borboleta matou a minha mãe, né? E daí? Que a Munhã entendeu, né? Caiu a ficha pra ela e a Munhã chora, fica atormentada, não quer acreditar no que tá ouvindo, né? E até tenta sair dali do hospital, o Kanté, né? Tenta conversar com ela, né? Só que ela tá totalmente arrasada, gente. A gente chora junto com o personagem, porque não é possível, gente. Gente, esse dorama tá acabando comigo, não é possível. Mas não é como das últimas vezes, gente. Porque ela fala pro Kanté, né, no episódio 14, no início ali, que ela não tá fugindo, ela só precisa de um momento a sós, né? E ela vai pra casa e fica totalmente arrasada lá na casa dela. Com a gente derramando cada lágrima junto com ela. Gente, é terrível, né? Mas é no final do episódio 13 mesmo, gente. A gente ainda tem uma reviravolta, porque lembra o que eu disse? É exatamente, nos episódios de domingo, são os episódios que explode sua mente, que tudo pega fogo, tudo vai pro ar, e você fica, ai meu Deus, por que isso tá acontecendo, né? Se tudo tava indo bem. A gente tem uma revelação de quem era aquela mulher lá no porão da casa da Munhã. Lembra que eu tinha comentado no vídeo anterior, se não me engano foi no vídeo anterior, de que tinha uma mulher lá embaixo, no porão da casa da Munhã, né? Em frente ao espelho, né? Se penteando. Gente, era a enfermeira-chefe. Era aquela mulher, né, que acompanhou, né, os últimos momentos do pai da Munhã. Eu pesquisei, eu vi o nome dela também. O nome dela é a Park Han-ja, né? Vamos só falar senhorita Park aí, né? Pra ficar mais fácil pra gente comentar. E tipo, eu fiquei assim, ué. Não é possível, gente. Não é possível. Mais uma maluca pra atormentar esse casal. Não é possível. E. Mas eu vou falar mais pra ela, né? Daqui pra frente, gente, porque. Ai, se eu conhecesse a pessoa que criou essa história, escreveu essa história, gente, eu ia dar um abraço com tanto carinho nessa pessoa, porque esse dorama é maravilhoso, gente. Se você não assistiu, assiste. Esse dorama ia dar um abraço, um abraço carinhoso dessa pessoa, tão, tão carinhoso assim, tão forte, e depois ia dar 3 tapas na cara, porque não é possível, gente. Mexe assim com a mente da gente o troço. Né, e depois, né, lá da situação, episódio 14, gente, lembrando, União vai embora. E Santé volta pra baixo da mesa lá da cozinha do hospital psiquiátrico, porque tá totalmente, né, assustado, atormentado por conta da borboleta. Mas, lembra que eu disse, dessa vez é diferente, porque todo mundo que aprendeu. Eles não estão fugindo, eles estão procurando enfrentar a situação de frente. Tanto que o Kanté vai lá, acalma o Santé, e o Santé também resolve enfrentar a situação de frente, porque ele até lembra pro Santé. Santé, lembra que você prometeu pra mim de que você ia proteger eu e a Munhã? Né? Que já que você é o mais velho, você ia proteger a gente? E ele, claro que eu vou proteger vocês, né? E é bem legal ver essa conversa aí entre os dois do Kanté, né? Finalmente, né? Enfrentando, né? A situação, animando aí o Santé, né? Pra eles poderem enfrentar isso de frente e continuar. Dessa,
né? A gente até vê, né? Junto lá com o Kanté e o diretor do hospital psiquiátrico, depois ele chama lá o Kanté, né? Pra sala dele, pra eles verem quem foi que desenhou aquela borboleta, né? Que já ficou meio na cara no final do episódio 13. Foi a lá, né, a senhorita Park. O diretor do hospital, quando viu isso, ele ficou tipo assim, de boca aberta. Ele e o Kanté, eu, tipo, eu fiquei de boca aberta também, porque, gente, falei, quê? Não é possível isso. E, tipo, do Kanté ali, né, eles fizeram, né, a montagem do Kanté, lembrando todos os momentos, assim, de que ele conversou com ela, né, e, tipo, sua cabeça literalmente explode. Porque, gente, não é possível. Eu nunca ia imaginar. Com certeza você que está assistindo esse vídeo, você também não ia imaginar, mas eu nunca ia imaginar que ela. Olha, revelação. Que depois mais pra frente ele chega a falar isso com a Munhão. Ela é a mãe da Munhão. A mãe da Munhão não morreu. Não aguento. Não aguento, gente. Deus, se tá me ouvindo, me leva. Porque eu não aguento. Não é possível, gente. Ela era, tipo assim, a que dava até a lição de moral no povo, né? Eu tomava conta ali de todo mundo. Mas ela foi muito sorrateira. Muito sorrateira, gente. E ela tem até um rosto diferente, né? De que a gente viu. Porque no episódio 3 ali, quando o pai da Munhão chega a falar tudo, né? A gente vê todo o rosto finalmente da mãe da Munhão. Só que parece aí que ela fez plástica, alguma coisa assim do tipo. De que aí o rosto dela agora tá diferente, né? Mas fazer o que, né, gente? Bora lá. E nessa também que a gente tem da parte da revelação, né, da senhorita Park, a gente até vê que ela é a causa da morte do pai da Munhão. Ele já ia morrer, né? Mas ele morreu mais cedo por causa dela, porque ela desligou lá o aparelho lá da porcaria do hospital lá. E ainda a gente vê que, gente, tem caroço nesse ângulo desde o começo do dorama. Não é possível, gente. Não é possível. Ela, depois que teve lá a confusão do primeiro encontro da Munhão e do Kanté, ela ainda pegou a faca lá que rolou na situação lá. Vou colocar uma foto aqui pra ser lembrado, né, dessa situação. E deu lá pro rapaz, né? Que causou, né? Aquele muvuco todo, né? E, gente, nem sei o que vai acontecer depois. Eu não quero nem pensar. E, e o diretor do hospital, ele fica muito, mas muito preocupado com isso. Ele se sente até culpado, né? Considerando de que ele vai acabar sendo demitido por conta disso, né? Que ele vai perder o emprego por conta disso. Ele até conversa com a Juri para ela ficar de olho nos outros, né? Que trabalham ali no hospital psiquiátrico. Não diz exatamente para ela o porquê, né? E chega até chamar a polícia também. Mas essa parte dele da conversa com a polícia a gente não chegou a ver. Eles não chegaram a mostrar no dorama, não. E o Kanté, né? Todo preocupado, né? Com a situação de tudo isso que tá acontecendo. Né? Todo mundo tá arrasado, né? O que ele fez? Ele pediu pra você dar um like no vídeo, né, gente? Não vai custar nada, né? É barato, né? E só acho que até menos do que 3 segundos, né? Isso vai ajudar a gente bastante. Mas voltando pra história, né? Kanté vai lá e pede pro Sanin e ver como a Munhão tá e ficar de olho nela, né? E ele vai lá, conversa, né, um pouco com a Munhão, pergunta se ela tá bem, porque ele ficou preocupado, né, que o Kanté, né, pediu lá, né, pra ele fazer companhia pra ela. E ela fala que tá bem, sorri pra ele e tal, tudo. Ele chega lá fora, foi até engraçado. Ele, fala, ele liga pro Kanté, fala, cara, ela não tá bem mesmo não, ela sorriu pra mim. Tal, tudo. Me conta, vem cá e me conta o que aconteceu. Né? Aí, antes, né, de ir pra lá, o Kanté, né, chega pro Kanté, pede pra ele ficar lá na casa da Juri, né, no terraço de cima, né, porque, como ele falou pro Santana, ele precisa fazer as pazes com a Munhão, que
a Munião, ela tá muito mal, né, então tudo, ele precisa resolver, né, essa situação, né, que tá acontecendo agora, né. E é a primeira vez aí que depois de uma situação que aconteceu, né, todo mundo aí, principalmente por parte aí do Kanté, né, tá tentando enfrentar, né, a situação aí de frente, né, e fazer que tudo, né, ocorra bem no final, né. Então, depois de pedir esse favor pro Santé, né, o Santé até fala pra ele, pô, você já falei pra você não brigar com ela, né, beijar é melhor do que beijar é melhor do que brigar, já te falei isso, né, até engraçado. Mas aí ele vai e conversa lá com o Sanin e conta, né, toda a situação pra ele, né, e vai lá e fica do lado da Munião, né, tenta conversar com ela, né, mas a Munião ainda tá arrasada, né? E ele fica lá por perto, né? Fazendo companhia com ela. É apenas uma porta, né? Separando os dois. É uma situação bem triste, né? Depois, na manhã seguinte, né? Quando o estresse diminui um pouco, né? Ele até pede pra amanhã deixar ele entrar no quarto pra conversar melhor com ela. E ela abre, né? A porta do quarto, deixa ele entrar, eles conversam. E ele, né, coloca tudo na mesa com a Munião, né? E fala, abre com ela e diz sobre a mãe dela, que na verdade ela está viva, né? E a Munião até fala, né? Poxa, é aquela moça que escapou, né, do hospital psiquiátrico que veio me visitar aqui, né? Só pode ser porque aquela maluca, né? Tinha até um comportamento parecido, né, com o da minha mãe. Mas o que não teve, ela fala, não. Na verdade, sua mãe é a senhorita Parker. E a Munião também ficou, quê? Não acredito. Ela não faz essa expressão, gente, mas ela fica surpresa também. E tipo, gente, meu Deus, a Munião, ela acaba tendo outra crise nervosa, pede pro Kanté ir embora, mas o Kanté continua ali e fala, não, né, nós vamos enfrentar isso. Vamos enfrentar isso de frente, né. Bem legal aí por parte aí do Kanté, né. Eu não falo exatamente essas palavras, mas praticamente foi isso. E aí quando o Santé, ele já tá lá, né, na casa, na terraça, enquanto isso, né, lá, né. Aí, junto com um amigo do Kanté, o Jessu. E o Jessu fica pensando lá, não é possível, porque ele pediu pra você ficar aqui enquanto ele tá lá com a Munião. Aposto que ele fez isso pra fazer coisas safadinhas com ela. Só que na verdade não era isso, né. Até o Santé chega e fala pra ele, olha, a Munião, ela tava com uma cara muito triste. Ela tava com medo. Ela estava arrasada. Aí, finalmente, isso cala aquela boca dele. Né, e fala, poxa, então deve ser isso mesmo, né? Deve estar resolvendo, né, alguma situação, né? E até a Juri mesmo, né? Fica muito preocupada com a Munião, né? Ela chega até a conversar com o Sanin e ela até dá a impressão aí de que ela tá preocupada de novo com o Kanté, mas ela vira e fala, não, 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 não. Na verdade, eu tô muito preocupado com a Munião, né? De ela ter saído daquele jeito do hospital, né? E como ela tá, né? Lá na casa dela, né? E é bem legal ver essa preocupação da parte dela, né? Vendo que tudo tá ficando bem, né? Por parte delas, né? Então tudo. Só essa situação, né? Da mãe, da Munião agora que tá deixando todo mundo abalado. No episódio, né? 14, né? Que a gente tá agora, a gente teve fechamento, né? Em relação à menina lá que tem TDI, né, de que ela resolve perdoar o pai, né, até fala, poxa, se ele ligar de novo, eu falo com ele, não tem problema, né, e não sei se vai falar mais alguma coisa, né, por parte dessa história dela aí, mas pelo menos deu a impressão, né, que fechou ali, tudo ok, né, e tudo parece que ficou ok, bem, maravilhoso, entre ela e o pai dela, né, não sei se ela no final decidiu doar o órgão, mas parece que tá bem, né? Enquanto isso, né? Tudo pegando fogo pro nosso lado aqui, do que a gente conhece da história do casal, né?
E o Santé, ele liga no dia seguinte pro Kanté e fala, poxa, você não me ligou agora, nenhuma ligação, né? O que tá acontecendo? E o Kanté chora, né? Com lágrimas, enquanto ele tá no telefonema junto com o Santé, e o Santé ele percebe isso. E ele fica todo preocupado, né? Tanto que até a mãe da Júlia tava preparando algumas coisas, né? Todo mundo tava preocupado, na verdade. Ela tava até preparando já algumas coisas pra mandar pra eles lá, pra eles comer, porque já a situação, ela falou, eles não devem estar comendo direito, né? Aí o Santé chega lá, não, deixa eu levar, eu vou levar, por favor, me deixa levar. Aproveita e faz aí. É uma comidinha especial pra mandar pra eles lá, porque alguma coisa tá acontecendo e eu sei disso, né? E o Santé, ele vai lá junto com um Sejou, junto com o Jesu e chega, né, junto com a sopinha, né, com os ovos, né, no quarto da Munion, né? E a Munion chora, né, diante do Santé. E o Santé dá a comida na boca dela. É uma cena assim, tipo, gente, que você derrama cada lágrima junto com a Munion. E você, tipo, fica acabado. Você fica acabado nesse episódio. Porque você não sabe mais o que tá acontecendo. Porque, tipo assim, embolou tudo na sua cabeça e você só tá seguindo o baile. Mas foi muito, muito, muito bom ver essa cena aí do Santé tomando a frente e cuidando ali da Munion, né? Pelo menos por um momento. E até no depois, ele conversa com o Kanté. O Kanté até pede um abraço, né, dele. E ele abraça, né, o Kanté, né, e conforta ele, é bem legal. A gente também tem a conversa, né, do Jesu e o Kanté. E o Jesu, ele sendo bem sincero ali com o Kanté. E ele chegou na conclusão, sozinho, depois de muito pensar, de que foi por conta da mãe da Munion, por causa daquele desenho lá, né. E ele até fala pro Kanté, olha, aceita enquanto há tempo. Você é fraco. Você é fraco e acaba sendo atraído por pessoas fracas também. Então o que vocês têm que fazer é se juntar. Ele finalmente parou, né, com aquela mania de falar de vírus, né, da manhã, alguma coisa assim. E resolveu apoiar os dois finalmente, falando que eles deveriam se ajudar um ao outro, né. Foi bem legal de ver essa cena entre os dois. Tá bem naquele clima mesmo de recomeço, né? Só que agora, né? Mas com essa bomba que eu não sei mais o que vai acontecer, né? E, gente, eu não sei mais o que dizer desse dorama maravilhoso que tá acabando com a minha sanidade. Então, já que tudo está acontecendo, né? Antes de falar até isso, eu vou falar, né? Que o Theo Kanté encontrou um livro de que a senhorita Park deixou lá pra Munion, né? E que a gente tem mais uma história aí, mas eu não vou entrar em detalhes em relação à história, né? Então, eu vou comentar que ela deixou um bilhetinho, né? No final da história pra Munion, falando que era o único erro que ela tinha cometido foi aquela história, né? Que a história ela pega bem o lado de uma mãe, né? Tomando conta, dando de tudo, né? Pra filha, né? E no final, né? A filha, quando tem que ajudar a mãe, ela é completamente incapaz, né? Por conta da mãe não ter deixado ela comer sozinha, andar sozinha, né? Usar as mãos dela sozinha, né? É uma história bem profunda, né? E voltando lá, né? Que eu ia falar, né? Já que tá tudo mesmo pegando fogo, já que a palhaçada tá acontecendo, né? A Munião falou, chega. Ela pegou, né, o roteirozinho lá da tal história da mãe dela que não tinha saído, né? E ligou, né, pro jornalista lá e falou, olha, eu tenho aqui, ó, uma matéria pra você jogar na internet pra tudo pegar fogo. E tudo isso acaba caindo nas costas do agente da Munião, que eu já esqueci o nome de novo, que é do Sanlin. E ele fica super preocupado porque a matéria diz que
vai sair um novo livro que não tinha saído, né, da mãe da Munhão, né, ele ficou preocupado e até disse pra menina que trabalha com ele pra dizer, né, que é verdade, né, e ele vai, né, lá pra casa da Munhão. E ele chega lá e fala, né, que o tal jornalista falou com ele, de que ia encontrar, né, com ele, e a Munhão falou, não, me leva, porque essa foi uma estratégia que eu fiz para atrair a minha mãe. Então, hoje, eu encontro ela e dou tapa na cara dela. Ela não falou isso, mas eu queria que ela falasse. E... gente, é uma situação tensa. E eles foram, né? E nessa que eles foram, né? Na verdade, a mãe da Munhão, ela foi atrás do Santé e sequestrou o coitado do Santé. E pra onde ela foi? Pra casa da Munhão, porque a Munhão já saiu de lá e a casa estava vazia. E liga lá pro Kanté, né? Quando o Kanté percebe de que o Santé ele não atendeu o telefone, né? Vai lá, né? Pra casa da Juri pra ver se ele tava lá. E ela liga pra ele, né? E fala, olha, eu tô aqui com seu irmão, vem pegar. E ele vai atrás. E a gente fica assim, como assim, gente? Como assim? O que tá acontecendo? Todo preocupado. E daí a gente percebe que foi tudo um plano, né? Por parte quando o Saninho, né, levou a Munhão, né? Na verdade foi o Kanté que pediu pra levar ela pra bem longe dali, pra ele resolver essa situação. E ela pede pra parar o carro, e a gente tem aquela cena maravilhosa. Amo cenas em câmera lenta, a gente dela correndo de volta pra casa dela, né? Toda preocupada com o Kanté, enquanto o Kanté já chega lá na casa, né, e encontra a mãe da Munhão. E daí, gente, transição muito boa nessa parte. E a gente só vai saber o que vai acontecer agora nos próximos episódios. Ele chega lá, né, na casa, fica todo preocupado com o irmão que tá inconsciente no sofá, e ela ri na cara dele. Gente, se fosse eu ali, já deveria dar 3 tapas na cara dessa mulher. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Comenta aqui embaixo se você ficou tão agoniado, se você chorou tanto nesses episódios quanto eu. Dá uma curtida também no vídeo, que isso ajuda a gente bastante, né? E recomenda, né, pro seu amigo que gosta aí também da série, né? Ou gosta, né, de ver aí, né, recomendações de filmes quando ele tá meio indeciso, né? Ele vai gostar aqui do canal do Sirius, ok? Se você me acompanha até aqui, que você gostou de rever tudo que aconteceu nesses episódios, né? Agora a gente vai ver o que vai acontecer no próximo, esperando, né? Com o coração na mão, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Obrigado, gente. Me acompanhar até aqui e até mais.